Temos novidade aqui no podcast Carneiro e Mafuz. Uma vez por mês vamos trazer um convidado para conversar, para debater aqui com Carneiro Neto e Augusto Mafuz. E o nosso primeiro entrevistado é o Joel Malucelli, empresário, ex-presidente do Curitiba e hoje principal investidor individual da SAF do Curitiba. Joel, seja muito bem-vindo. Um prazer conversar com você aqui e tê-lo ao lado aí de Carneiro Mafuz. Vamos falar muito sobre o Curitiba. Bom, eu sou o macaco do auditório, né? De vocês três, né? Era dos dois e o Fernando agora se revelando um ótimo companheiro de programação desse podcast. Eu fico muito orgulhoso e espero poder transmitir aqui, principalmente para o torcedor do Curitiba, alguma coisa útil, alguma coisa para a gente refletir, alguma coisa para ser pensada e um caminho novo, quem sabe. Ô Joel, eu vou deixar a primeira pergunta aí para o Carneiro e para o Mafuz, para a gente entrar nesse assunto da SAF do Curitiba, mas tem diversos temas aí que a gente quer abordar nessa conversa. Mafuz, quer começar? Eu quero conversar. Há quanto tempo a Tricorp assumiu o Curitiba? 2 anos, praticamente. Oficialmente foi ali em junho, então, maio do ano passado. Veja bem, Joel, criou-se, inclusive não só da torcida, e nós, jornalistas, a própria sociedade de Curitiba, em razão da força popular, da importância do Curitiba como instituição, a ideia que seria a solução definitiva para o Curitiba. E tanto não que você tenha investido pessoalmente lá, porque você o fez a pedido da diretoria da época do Curitiba para ter alguém raiz lá dentro, né? E que foi você, era para ter mais, só ficou você. Agora, você teve essa ideia, essa sensação também que em 2 anos ou em 1 ano o resultado técnico, o resultado de recuperação do clube, da instituição como clube de futebol iria... Mafuz, eu diria que o resultado foi uma decepção. Mas você tinha esperança de que fosse diferente? Tinha. Tinha esperança que fosse diferente. Mas o que aconteceu no Curitiba é que a Tricorp é uma empresa extremamente séria, extremamente saudável e extremamente bem intencionada. Só que não tem o DNA do futebol. E no futebol é um ramo de negócios que é completamente diferente dos outros, né? Não é só planejamento estratégico, essas coisas em futebol praticamente não funciona. Funciona o conhecimento do futebol. Isso que faltou. Alma, conhecimento, pessoas que componham uma diretoria, que se envolvam, que conheçam o futebol brasileiro, que conheçam os jogadores da Série A, da Série B, né, que conheçam o futebol, né, e pouca gente conhece futebol. O que tem hoje é muito marqueteiro. E eu acho que a Tricorp se envolveu com marqueteiros e não ouviu as pessoas que realmente entendem futebol. Marqueteiro que se diz executivos. Executivos, desde seu presidente até diretor de futebol, sabe? Então, o futebol não vive bem sem isso, sem uma boa equipe. Lembro do meu tempo, eu tinha 5, 6 entendidos de futebol, que começavam pelo Minelli, pelo Marco Aurélio Cunha, pelo Carlinhos Neves, pelo Kleina, né? Então, eram pessoas envolvidas e que conheciam o futebol. Isso não aconteceu com o Curitiba. Agora existe no mercado, Joel, uma carência de mão de obra qualificada. Nós não temos CEOs, executivos, coaches, sei lá o nome que eles estão dando para esses tipos, na quantidade necessária para atender a demanda. Isso está muito claro, o próprio Curitiba foi um exemplo disso. Porque o Curitiba errou demais, como o próprio Atlético, né? Eles trocam demais. O Atlético é um pouco mais pela forma como funciona a cabeça do presidente do clube. Mas no seu caso, você, por exemplo, que é um dos acionistas, você em algum momento foi consultado, foi lembrado pela Tricorp para dar alguma opinião? Não. E isso, eu tive a oportunidade de falar para o presidente da Tricorp, o Bruno, que é o vice-presidente que comanda isso, porque no futebol você tem que escutar os chatos,
os empresários, escutar todo mundo e selecionar dessa conversa. Você vai escutar 9 assuntos abobrinhas, mas um assunto você vai aproveitar. Então faltou um pouco de humildade para chamar as pessoas que realmente participaram do clube, da história do clube, para serem ouvidas. Né? Então, esse foi o erro primordial da Tricorp. Joel, mas o passado já está consolidado, né? Deixou exemplos. Qual é a perspectiva a partir de agora? Eu, há pouco, ou no nosso Carneiro e Mafuz, eu falei que a torcida do Curitiba não vai aguentar mais um ano sem subir. Não vai. E já, Joel, emendando... Qual é a perspectiva, Joel? O que você sente, o que Sim. você ouve e o que pode acontecer? E emendando já na pergunta do Mafuz, você citou o Bruno D'Ancona, né, que é o diretor, o presidente do grupo da Tricorp, né? Você consegue enxergar que ele percebeu esses erros cometidos, de se aproximar de pessoas, como você falou, marqueteiros do futebol? Eles perceberam esse erro? Eles perceberam, mas fazer essa correção é muito difícil. O caminho, Mafuz, para mim, pela vivência que eu tenho de futebol, é aproveitar um pouco dessa estrutura razoável que o Curitiba tem Criou nesses 2 anos agora. Então, tem lá meia dúzia de jogadores que você possa aproveitar e não pode desmanchar essa pequena estrutura que foi formada agora. Inclusive mantendo o Jorginho. Pode até manter o Jorginho, mas o importante é qualificar agora, porque você tendo um jogador que não seja qualificado, você coloca ele para jogar. Isso o Minelli já me falava. Não adianta você ter jogadores meia boca que você acaba escalando, e é isso que aconteceu com o Curitiba. Muitos jogadores deficientes que não correspondiam com o clube Curitiba, que acabaram jogando e fazendo o que fizeram. Por exemplo, na Copa do Brasil do ano passado, teve um zagueiro do Curitiba lá que foi expulso, numa partida que nós fomos desqualificados, lá no Amapá, não sei onde é que foi, né? Que aquilo não poderia acontecer. Não poderia acontecer. Foi expulso bestamente, o Curitiba foi desqualificado por isso, né? Então, o futebol tem certos detalhes que só quem conhece futebol, que conhece o vestiário do futebol, conhece os jogadores, participa dos jogadores. O Bruno precisava participar mais de vestiário. O jogador quer saber quem é o dono. Sim. Não quer saber que o CEO que está ali, que vai ficar 1 mês, 2 meses, como vai embora. acontece no Botafogo, no Atlético Mineiro. Como acontece com eles. Joel, você pela sua experiência de futebol, você é um amante de futebol, né? Teve clube de futebol, né? O Malutron, O Jotinha. das 2 famílias, Malucelli e Trombini, fez o Jota, né? O seu time. Você jogou futebol, enfim, você é do meu estilo. Sim. Gosta de futebol. Agora, eu gostaria da sua opinião em dois assuntos, mas eu vou fazer a primeira em relação ao jogador de futebol. A gente que está envolvido no futebol desde criança, infantil. Você no Atlético e eu no Grêmio Oeste de Guarapuava. Você não acha que o jogador de futebol nos últimos 20 anos mudou para pior no Brasil? E talvez o reflexo da queda da seleção brasileira, o enriquecimento brutal que esses jogadores tiveram, a ausência de dirigentes e treinadores com maior experiência, não só no futebol, mas nas relações humanas, na formação intelectual do jogador, educacional. Eu estou muito assustado, sabe? Eu gostaria da sua opinião. Veja, o jogador hoje virou um artista. Ele tem um cabeleireiro que deve ir no vestiário, antes dele entrar para uma partida de futebol, fisicamente, ele vai ser decorado, né? Outra coisa, o jogador de hoje, ele simula demais contusões, as arbitragens admitem isso, os goleiros chegam nos 40 minutos do segundo tempo, começam a simular. Então, mudou para pior, porque não existe mais o jogador que joga pelo clube, que veste aquela camisa por orgulho. Ele veste aquela camisa para aparecer, para ficar bonitinho, para pintar o cabelo de loiro, para se encher de tatuagem, para usar o brinquinho, esse tipo de coisa. E, logicamente, que isso aí só tem Mas atrapalha a parte técnica. Técnica, porque claro. Ele não se condiciona. Claro que sim, porque também ganha uma fortuna, jogue ou não jogue. Antigamente, os jogadores reclamavam quando eram substituídos. Você vê isso hoje? Não vê mais. Ele quer ganhar o salário. Ele não se preocupa
com o clube. Não. E não quando se- joga, convocado pela seleção brasileira, os milionários que atuam na Europa parece que vêm com má vontade. Pô, me tiraram das minhas férias, eu podia estar com o meu iate no mar Mediterrâneo. Exatamente. Eles não vêm Ó, com prazer mais para jogar na Joel, seleção. tem um assunto que é fundamental para a torcida do Curitiba, e a torcida do Curitiba quer saber agora no final do ano. Já tem aí o orçamento da Tricorp para 2026? Sim. Já consta em contrato. 2025? Eu não conheço o contrato, sinceramente. Certo. Mas já tem um orçamento mínimo que a Tricorp tem que gastar para manter um time na Série B ou na Série C até. Então agora eu venho e faço a pergunta fundamental. Você já esteve no futebol? Você, na tua vida profissional, lida com orçamento? No futebol, tem o orçamento de um ano. Ele é sempre definitivo? Ele pode ser definitivo ou não? Não. Não. Logicamente que não, porque depende É essa da pressão. pergunta, é essa a resposta que a torcida do Curitiba quer ouvir. É exatamente. E tanto é que o Curitiba deve ter gasto muito mais do que imaginava. Né? Porque com essas dispensas, você sabe, como Certo. advogado, né? O quanto custa para dispensar um funcionário hoje, né? Um técnico, trocar um técnico. Isso tudo vai. Qual é o orçamento que vai prever isso? Nenhum. Né? Que você tem que contratar um jogador que venha lá, não sei de onde, pagar 500 mil por mês, um time da Série B. Né? Então não tem orçamento que resista. Entendi. Joel, a Sociedade Anônima de Futebol, e aí você é incluído, você é acionista, colocou muito dinheiro já no Curitiba ou não? Colocou. Dela como investimento. Porque tem o dinheiro que o próprio Da receita do Curitiba clube, gerava, ou gera, e esse investimento é devolvido em aplicação do Curitiba. Veja bem, mano. Você entendeu o que eu quero Sim, falar? eu entendi. Vou te explicar minuciosamente. O Curitiba é composto hoje de 3 FIPs, que é o Fundo de Investimento e Participações. Um FIP já arrecadou 110 milhões, que é o FIP onde eu participo, e os outros participantes também do mundo geral participam. Depois tem um FIP exclusivo, tá, que arrecadou ao redor de 60 milhões, que são FIPs particulares, de pessoas que não querem aparecer. Entendi. E que investem. E tem um terceiro FIP, que é o próprio da Tricorp, que já tinha investido 35 milhões. Então, hoje, de um modo geral, eu não tenho conhecimento perfeito dos números, mas se aproxima muito disso. O Curitiba hoje já investiu 225 milhões no futebol. A Tricorp. A Tricorp com Mas, esses fundos. mas, com som, exato. Não dinheiro da Tricorp. Sim, mas dinheiro de todos. A Tricorp De todos. arrecada, ela. Só que aí inclui o pagamento das contas também. Sim. Das contas E oriundas o que está ocorrendo. da recuperação Jo- judicial. Joel, você tem perspectiva como acionista de ter algum lucro? Não. E nem eles. Nem eles. Sim, porque do futebol você não consegue tirar dinheiro, porque você tem que reinvestir sempre. Se você vende um jogador, não é para distribuir dividendos para acionista. Se você vende um jogador, é para cobrir buraco. Então você só vai ganhar dinheiro Você vender a se empresa. vender a empresa. Ah. E todos esses fundos de investimentos, Entendi. eles imaginam, num private equity, como é esse caso, é ficar 5, 6 anos, arredondar, depois vender. Passa para frente. E Nossa, ali- essa ali que posição você é tem- importantíssima. Porque eu tenho a minha teoria, que eu gostaria de colocar, Joel, porque você, afinal de contas, é um empresário, empreendedor, banqueiro, homem que investiu na área de comunicação, rádio, televisão, etc. E eu pergunto, você individualmente, como investidor, como um homem com posses, você sozinho investiria no futebol? Não, absolutamente não. E eu fiz porque eu tinha um compromisso de fazê-lo. Exato. E eu e mais outros. Né? E cumpri esse compromisso. E os outros recuaram, só ficou ele. Eles recuaram e eu cumpri esse compromisso, mas não com a intenção de ter um lucro, absolutamente. Só para colaborar. né? Para ter uma identidade coxa dentro da empresa. Era uma das condições de negócio que tivesse investidores daqui locais.
E então eu, como tinha dado a palavra, eu cumpri. E Você não revela quanto você colocou. eu, aproximadamente eu devo ser dono de 10% do Curitiba. Não sei Uhum. quantos, mais Isso ou na menos. época, 5 milhões de reais, 10 Mais, milhões, é. mais. Mas, bem mais. Mas, bom, se tivesse sido assim. Mas, veja. Não, tudo bem. Isso aí é uma paixão, sabe? Que... Mas, Joel, você foi presidente do Curitiba num momento crucial. Uhum. Né? Até eu brinco que o livro Atletiba, A Paixão das Multidões, que eu e o Vinícius Coelho lançamos em 1994, mexeram com os brios dos dirigentes. E que, lamentavelmente, do não Curitiba e tem do a Atlético, segunda porque edição. o Paraná Clube já estava na Série A e era o campeão estadual da época. Daí você, o Sérgio Porosdócio e o Edson Mauad assumiram o Curitiba e o Mário Celso Petralha, o Ademir Adur e o Enio Forney assumiram o Atlético. E ambos subiram para a Série A do Campeonato Brasileiro e iniciaram uma nova proposta. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: você que foi presidente do Curitiba, como é que vocês faziam a gestão? Não era tão custosa como hoje? Vocês tinham que tirar dinheiro do bolso? O que entrava de renda, de patrocínio, de verba da televisão, era suficiente para manter o clube? Não era, mas ficou depois do clube organizado, né? Porque a gente tocava Curitiba, eu lembro muito bem que nós tínhamos lá 4, 5 bons jogadores, era o Alex. Não, era... Então a gente limitava, tínhamos 5 jogadores que ganhavam 20 mil reais por mês. Era Pachiquinho. 10 jogadores que ganhavam 10 por mês. 10 jogadores que ganhavam 5, depois outros que ganhavam. Então era super organizado. Sim, mas era outro futebol. Era outro futebol, mas comparativamente outra arrecadação, com hoje. Porque nós não estávamos no Clube dos 13. Depois, quando eu coloquei o Curitiba no Clube dos 13, naquele ano veio 4 milhões de dólares, que deu um respiro naquela época, né? Porque a gente estava apagando incêndio, né? Chegava a contas todos os dias lá no Curitiba, né? E o Prosdóximo cuidava da parte financeira muito bem, por sinal, e era dono da Sânio, né, que patrocinava o Curitiba, foi que deu aquele suspiro, né, que a gente conseguiu se manter e entregar a gestão em dezembro de 97, está lá na ata do Curitiba até hoje, com um dívida de 735 mil reais na época, que não era nada. Sim. Entendeu? Então, mas o dinheiro vinha de venda de jogador para o México, para Brasília, foi para o Japão, né? Mas era uma luta incrível. Mas então, vocês eram dirigentes apaixonados, eram amadores, torcedores do clube. Hoje os dirigentes são profissionais, todos recebem, todos ganham muito bem para apresentar esse lixo que é o futebol brasileiro. Nós pagávamos nossas despesas de viagem para visitar o clube, passagem aérea, tudo era pago. Tirava do teu bolso. Joel, ainda para a torcida aqui do Curitiba, porque os coxas querem saber o que vai ser do Curitiba ano que vem. Me diga uma coisa. Você pode assumir uma posição, se você pedir para ir numa reunião, eles ouvem você? Veja, Malfuz, eu com a minha idade, eu não pretendo... Não, independente. Então, só quero te contar o seguinte, pelo dinheiro que eu pus lá, eles me convidaram para ser um observador das reuniões do conselho. Eu não fui nenhuma, nomeei uma outra pessoa para fazer isso, porque eu não tenho mais Malfuz... Espírito... eu não tenho nem idade para isso, sabe? Eu vou contrapor com essas modernidade, né? Eu sou mais do tempo antigo. E você é coração mesmo, não adianta. Não adianta. Eu poderia até dar alguns palpites, alguma coisa, se fosse indagado para isso, né? Mas eu acho que a Tricorp está aprendendo. Tá? O Mário Celso não sabia de futebol. Sabia e fez. Qual o Mário Celso? O Petralha. Até hoje não sabe. Mas organizou o clube. Organizou e construiu, né? A partir daquela base que ele, o Enio e o Ademir fizeram. Exatamente. Ele fez um dos maiores clubes do Brasil. E nós estávamos naquela época nas mesmas condições do Atlético, só que... Mas você compara o Curitiba no início da Tricorp com aquela posição do Atlético em 95? Não, na questão de aprender? Não, pode ser pelo seguinte, a Tricorp não vai deixar o Curitiba quebrar. E o Curitiba estava quebrado. Sim. Tá? Então a Tricorp fez um bem para o Curitiba e ela vai ter que aprender a trabalhar. Como é que vai aprender a trabalhar? É escutando as pessoas que entendem de futebol. Né? Agora, o técnico, seja o Jorginho ou eu sou apaixonado
pelo Wagner Mancini, que há 6, 7 anos atrás tirou o Atlético do rebaixamento, Certo. depois da Libertadores. O Curitiba tem que fazer um contrato com um técnico no mínimo 2 anos. Dar credibilidade para esse técnico, né? E começar um trabalho com a atual estrutura que tem. É razoável, mas é uma estrutura. Né? Tem lá 6, 7 jogadores que se aproveitam. Pronto, e vai qualificando, porque o futebol, você faz um time do dia para a noite e nem só com dinheiro. Mas hoje Certo. a gente É com não vê competência. convicção, né? Carneiro, me ajude. O meu espírito de repórter voltou aqui. Pô, saudades de ser repórter. A montar a seguinte questão. Coincidiu, como o Carneiro expôs, e eu acho que o livro dele também teve uma influência naquele movimento de 95. Então, veja bem, de um lado, Petralha, Enio, Forneia Júnior e Admirador. Do outro, Joel Malucelli, o Sérgio Prozósimo e o Edson Mauad, que cuidava do futebol. Há quem diga que no Atlético os 3 continuaram até a inaugura, porque o Atlético também não tinha nada, o Curitiba tinha um estádio. Sim. Né? E que eles plantaram ali a base do Atlético, que aí o Petralha pegou e quis fazer da maneira dele. E acho que fez bem. Ganhou dinheiro, tornou-se profissional, mas ninguém pode negar que fez muito bem. Você, o Sérgio e o Edson Mauad ficaram pouco tempo, né? Ficamos pouco tempo. E não cuidaram da sucessão. Veja bem. Ainda Você entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Vocês não cuidaram da sucessão. Mas é importante, Mafuz, nesses times que você escalou, do Coxa e do Atlético, faltaram 2 elementos primordiais. Primeiro, Jaime Lerner no lado do Petralha, Álvaro Dias no lado do Joel Malucelli. E a eleição que ganhou foi Jaime Lerner. E aí houve um diferencial muito grande. Sabe? Entendi. Então, esse diferencial político na época foi muito importante. E influiu Depois, na época. A minha sucessão, o único que se sujeitou a ser presidente foi o Jacomel, que ama o futebol, é um conselheiro muito ativo dentro do Curitiba. E de lá, cada um ficava 2 anos, e aí foi uma alternância de bons e alguns não bons presidentes. E quando um clube de futebol tem um mandato de 2 anos de um mau presidente, ele compromete o clube por 10 anos. Entendi. Esse foi o problema do Curitiba. Ô, Joel, eu queria só colocar aqui para quem está nos assistindo, relembrar algumas das questões que estão no contrato lá da Tricorp quando ela comprou a SAF do Curitiba. Quitação total da dívida do clube, que na época era está ocorrendo. 270 milhões em 10 anos. Construção de um novo centro de treinamentos lá em Campina Grande do Sul, onde o Curitiba já tinha o terreno, com um investimento de 100 milhões. Ainda não iniciou. Questões aí burocráticas impediram esse início, mas em breve deve iniciar. Colocar 450 milhões para a operação no futebol, de investimento mínimo, né, esse valor distribuído em 10 anos, e reforma do Couto Pereira com 500 milhões previstos. Até 500 milhões. Com 500 milhões previstos para fazer a reforma do Couto. Vai ser basicamente um novo estádio. Disso aqui, eu considero que o que vai fazer a base para o Curitiba ser um clube de sucesso no futuro é o CT. Né? Formar jogador é o que vai fazer a diferença. Desses 450 milhões de operação, você tem o valor que a Tricorp já colocou? Ele fez aqui, Veja, mais ou menos. A Tricorp está cumprindo exatamente o contrato, que eu desconheço o contrato, eu nunca li. Mas sei de fonte segura que eles estão, inclusive no caso do CT, eles estão até antecipando o projeto, esse tipo de coisa. Então, que a Tricorp vai cumprir, tudo vai cumprir. Não tenha dúvida que vai cumprir. O que precisa é que o resultado venha dentro de campo. Dentro de campo. Uhum. Esse é o detalhe, que eles precisam pegar o fio da meada e pessoas conseguir um projeto simples,
mas com pessoas competentes que vistam a camisa do clube e que façam um projeto para 1 ano, para 2 anos, seja como for, né? Porque, na verdade, o Curitiba não subir esse ano foi uma barbaridade, porque o nível era muito baixo, estava muito fácil. Era um investimento muito feito. fácil. Exatamente. Você compara com os investimentos Sim. do Novo Horizontino, essa turma que está subindo, Mirassol. né, Mirassol, né? Então, precisa acertar esse aspecto no coxa. Pois é, mas aí tem que dar uma chave, virar a chave da Tricorp, porque foi ela que trocou em excesso os CEOs, os coaches, os treinadores, contrataram os jogadores indiscriminadamente. O ano passado eles contrataram jogadores do exterior que não sabiam nem calçar chuteira. Vocês querem a lista dos treinadores? Eu acho que isso aí você tem toda a razão. Eles têm que aprender a lidar com o futebol e a respeitar a torcida coxa branca. Até porque, desculpe, mas antes de eles assumirem, eles já davam os pitacos dos técnicos, aquele português Claro. que veio aqui, já foi tudo indicação deles. Evidente. Vamos as indicações erradas. Vamos Exato. na lista aqui, ó. Antônio Oliveira, Foi. indicação da Tricorp. Eles negam até a última que não foi indicação, mas foi. Depois chegou o Antônio Carlos Zago. O Antônio Oliveira durou 17 jogos. O Zago, 11 jogos. Depois, Thiago Kozlowski, que era auxiliar, virou técnico efetivo. 23 jogos. Chegou o Guto Ferreira, 22 jogos. Aí o Guto já chegou com o time rebaixado. E começou o trabalho para a Série B seguinte. Não durou. Chegou o Fábio Matias, durou 8 jogos, e agora o Jorginho tem 15 jogos. E quanto custou isso tudo, Fernando? Quanto custou isso Pois tudo? é. E Quanto você custou isso? não vê continuidade, você não vê convicção no trabalho. Não, isso é uma excentricidade. Quem conhece futebol sabe que não é assim. Por isso que eu acho que a sua proposta é interessante, que é a minha. Tirar o que puder da atual base, não só dos jogadores, mas também da própria comissão técnica. Levar o Curitiba mais ou menos a bom termo, então vamos mantê-los, porque agora é a hora do planejamento. Porque o Curitiba não pode, e eu concordo com todos que já falaram isso, o Curitiba não pode mais ficar na Série B. Não pode mais. Então, e também não pode abrir mão de bons jogadores que passaram por lá, como o Igor Paixão. Você vê nos outros times todos, Mas aí, tem esses jogadores do sei, Coxa jogando muito mas bem. aí é difícil, Joel. Sabe por quê? O mercado é mais forte. O mercado é mais forte. Aí você, não é nem só necessidade. Eu estava explicando, eu não sei aonde, com um amigo meu. Aí você não consegue enfrentar o mercado. E até você veio o empresário. Convencer o jogador. Não, veio o empresário, veio o jogador. Hoje, eu concordo com o Mário Celso Petralha de ter acabado com aquelas categorias de sub-9, sub-10, sub-9. O jogador com 12 anos, ele tem empresário. Ele tem empresário com 12 anos. Não se forma mais jogadores como antigamente. Veja Muito o que está difícil. acontecendo. Veja o que está acontecendo com aquele Giovani do Corinthians, o guri. Não quer assinar prorrogação de contrato. Por quê? Porque o ano que vem ele vai ficar livre porque o empresário vai colocar ele na Inglaterra. Hoje o mercado de futebol, ele judia do dirigente. Vá por mim. E está prostituído, né, Marcos? Está totalmente. O Joel, em julho, você deu uma entrevista para um 2 Esportes e você pediu a saída do Amodeu, Carlos Amodeu, que hoje trabalha no Vasco, né? E indicou, sua indicação seria o Autuori para o cargo de CEO. Você acha que daria certo? Como CEO... O Autuori te decepcionou, né? Veja bem, o Autuori ele é um marqueteiro, para mim, mais ou menos como o Tite, né? Que ilude muito, mas conhece futebol. Ele conhece futebol. E naquelas alturas, o Curitiba precisava de alguém que conhecesse de futebol, né? Eu tenho a minha preferência para fazer coisa do meu tempo, né? Eu adorava trabalhar com o Marco Aurélio Cunha, que eu acho que, tipo assim, se a Tricorp pega esse cara, você vai ser Tricorp aqui, você vai ser nosso porta-voz, você vai cuidar, sabe? São pessoas que amam o futebol, conhecem profundamente o futebol, comprovaram isso. Não é essa pessoa que vai na CBF, faz um curso de CEO e já vem como presidente do... Mas é esse, o Carneiro, ele está certo.
o grande problema no Brasil é a formação de executivo. Nós não temos executivo. Não temos. Não Falta temos escola. falta A estrada, CBF né? não incentiva. É. O futebol brasileiro é tão deficiente que existem 2 ligas de clubes. Você Uma só- seria para resolver. Não, eles criaram 2, daqui a pouco vai virar 3 e não vão a lugar nenhum. Você veja só. Os dirigentes questão- de futebol são medíocres. Veja só a questão do executivo. Aquele Edu Gaspar, Aham. ele deixou a seleção e foi O Arsenal. pro Arsenal, reassumiu pro Arsenal. Ele é tão talentoso, ele é tão capaz como dirigente, que assumiu um milionário no Manchester United, comprou 25%, mandou ele fazer o preço para ele ir para o Manchester United. Quer dizer, é concorrido o bom dirigente executivo. No Brasil não temos dirigente Não, executivo. e depois tem uma coisa, Carneiro, eu acho que o futebol não se aprende na escola, não é lá, em Não. curso, essas coisas Não, não, não é. adianta. É na vida é mesmo. vocação, na- é vocação. É vocação. Quem tem, não tem. adianta. Quem não tem, não tem. Hoje tem times, o próprio Curitiba, hoje ele trabalha em cima de uma forma de controlar o jogador, o quanto ele respira, o quanto fácil ele dá, sabe, uma coisa... O Joel já está contrata terminando. em cima de máquina. Está terminando a nossa Sim, conversa. sim. Mas eu estou curioso, aquela curiosidade do meu Sim. tempo de repórter. Você trouxe uma colinha aí, o que tem de importante sobre a SAF? Eu quero saber. Não, eu- que se, como eu já estou com 79 anos, e se falhasse Pois minha é, memória mas, para alguma coisa, eu iria recorrer. Fora o que nós conversamos, você anotou mais alguma coisa ali? Não. Não? mas deixa eu então perguntar era uma, isso mesmo. uma coisa para o Joel. Desculpe a curiosidade. Tá? Eu acho que não. Hoje, assim, olhando o rival, o Sim. Atlético, o que fez, quanto você acha que vale a SAF do Atlético? Você acha que vende pelo valor que o Petralha quer? Um valor bilionário? De Veja. 2 bilhões? Vou falar do Atlético, por uma questão ética, eu não deveria, mas como eu fui jogador do Atlético, Não, mas em aí não é, 1958 eu vou aí falar. não é questão de ética, é que você está tendo uma experiência Sim. como acionista de uma SAF. É. É questão de conhecimento. Olha, eu acho que o Atlético já é uma SAF e já foi, acho que, a primeira SAF do Brasil. Exatamente. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque ninguém trabalha de graça lá. E segundo, porque é um clube que tem dono. Já tem dono. São os donos competentes que fizeram do Atlético o que fizeram. Então o Atlético não tem o porquê fazer um SAF. É uma espécie de cruzeiro hoje do próprio Atlético Mineiro. Sim, É. exatamente. Então eu acho que O Atlético Mineiro acabou oficializando a SAF, né? Oficializou. Vendeu. aquele colaborador de clube de futebol que trabalhava lá de Só graça, Acabou. lá no Atlético Hoje não não. existe. Esqueça. Atlético não existe. Ô, Joel, e se a gente acontecer um cenário em 2025 do Curitiba não subir de novo? Não vai acabar o Curitiba. Não, mas você acha que existe uma possibilidade da Tricorp querer adiantar o plano de vender o clube? E mudar de mãos? Ninguém- Claro, cumprindo o que existe Fernando, em contrato? Ninguém vai comprar um clube na segunda divisão e pagar 1,2 bilhão como eles pagaram. né? Eles não vão Apesar ter de esse que prejuízo. o torcedor tem que entender que o valor do clube hoje é irrelevante, porque esse valor, quem recebe é o próprio cara que comprou o clube. Ele paga para ele mesmo. Entendeu? Então, esses valores que são divulgados é mais balela. Agora, os compromissos assumidos, sim. Né? Mas valores de pagamento, eu vou comprar o Curitiba, eu vou botar o dinheiro lá para mim Tem que mesmo, se investir for o para dono. depois, se ele vender, ele vai Então, recuperar. então, isso é muito relativo. Né? Isso é muito relativo. É isso, meus amigos? Mais alguma pergunta? para o Muito Joel? boa, Tô muito mas satisfeito. muito. A torcida E do um prazer Curitiba. revê-lo, Joel. Ô, Mais saúde. A torcida Eu do agradeço Curitiba vocês. deve ter ficado muito, não sei se satisfeita, diante da tua fala real, da realidade, mas esclarecida. Ficou Olha, Eu esclarecido. tenho até medo de ter falado alguma coisa que Não, não não deveria, falou mas nada. a minha sinceridade me obriga a Exatamente. falar o que eu penso. Não, você falou e deixou claro da situação, porque a situação do Curitiba, muita gente pensa que é atleticano. Não, eu já acho que a ausência do Curitiba nesse cenário principal do futebol brasileiro, é um desastre para todo mundo. Olha só, a perspectiva do Atlético ser rebaixado deixou a cidade apavorada. Deixou apavorada. Mas foi muito boa a entrevista. Eu que só tenho a agradecer essa oportunidade. Não, Tá? muito E importante. podendo ajudar o futebol do Paraná, pode contar comigo. Obrigado. Obrigado.
Tá certo, João. Muito obrigado aí por participar, por ter aceito esse convite de estar aqui no Carneiro e Mafuz. E vamos, uma vez por mês, trazer uma figura aí importante do futebol para a gente bater um papo aqui com essa dupla dinâmica do podcast Carneiro e Mafuz. Tá certo, pessoal? Tchau, tchau.